Começando a nossa primeira aula de encardenação e hoje a gente vai falar sobre a lista de materiais, que é a primeira coisa, né, que a gente precisa se atentar quando a gente vai começar com um novo empreendimento, a trabalhar com alguma coisa nova, são o que a gente vai precisar para poder produzir e fabricar os nossos produtos. Eu vou estar mostrando aqui para vocês todos os materiais essenciais para trabalhar com encardenação. Também vou estar tentando mostrar alguns valores de gastos e variações de valores também de um produto ou outro, para vocês terem em mente o que vocês podem comprar com o orçamento que cabe no bolso de cada um, tá bom? Antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a encardenação, tá? Para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse novo ramo que vocês pretendem começar. Começar um negócio no ramo de encardenação é uma ótima oportunidade de ter uma renda extra e alcançar a sua independência financeira. Essa área faz parte do mercado de papelaria, que é muito procurada por pessoas que querem ter trabalhos personalizados, diferente e exclusivo. A encadernação é uma técnica simples e que tem um bom retorno financeiro. Com essa técnica é possível organizar páginas de documentos, como também álbuns de fotos, agendas, cadernos, livros de receita, planners, blocos de anotações e muitos outros produtos. O uso da criatividade, ferramentas e equipamentos são essenciais para que quem trabalhe com encadernação. No entanto, antes de comprar uma grande quantidade de produtos que acha que precisa, vou te mostrar os materiais necessários para entrar neste mercado, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos e materiais essenciais para quem vai querer trabalhar com encadernação, tá bom? Primeira coisa, antes de você entrar em qualquer serviço, em qualquer produto ou qualquer ramo, seja o artesanato ou qualquer outra coisa, você precisa definir qual vai ser o seu nicho de trabalho. Seu nicho vai ser agendas de luxo, o seu nicho vai ser agendas, planners, calendários de uma forma simples. O que você vai pretender fazer para o seu público? Para quê? Para que você determine o seu público-alvo, a sua identidade visual, os valores que você vai passar os seus produtos. Então, você precisa saber tudo isso antes de começar em qualquer área. Então, você precisa fazer um planejamento. O que é esse planejamento? É com o que eu vou querer trabalhar. Eu vou querer trabalhar com agendas, planners, caderneta de vacinação, livro do bebê, essas coisas que englobam a encadernação de uma forma mais simples, né? São produtos que realmente saem bastante. Ou eu vou querer trabalhar só com agendas de super luxo. Na papelaria sempre tem esses nichos. Tem o nicho de simples a o luxo. Luxo é aquelas capas de agendas com os detalhes dourados, que aí você precisa de um foil para fazer, né? A laminação, uma impressora a laser. Então, assim, você vai precisar de outros equipamentos. Então, assim, você precisa determinar o seu nicho. Vai ser luxo ou vai ser mais simples? Para você determinar qual é o seu público-alvo. Uma agenda de luxo você pode vender a R$ 80. Uma agenda mais simples você pode vender a 50. Então você precisa determinar também qual é o seu público-alvo para saber qual é os seus produtos. Você acha que vai sair muito mais uma agenda de R$ 50 de uma forma simples ou uma agenda de R$ 80? O seu público-alvo é quem compra uma agenda de 80 ou uma agenda de 50. Então, vocês precisam ter essa noção para vocês saberem com qual encadernação é melhor, qual encadernação vai encaixar mais no seu perfil, ok? Vamos começar então com as listas de materiais e a primeira coisa da lista não podia ser outra a não ser a encadenadora. A encadenadora é o principal equipamento que você precisa ter para trabalhar com encadernação. Eu já vi várias pessoas fazendo tipos de encadernação. Hoje está muito em alta aquelas agendas de disco, né? Que você precisa de uma encadenadora de disco ou você pode fazer com um furador. Stephanie, você indica trabalhar sem encadenadora, comprar um furador manual para trabalhar com encadenação? Eu não indico, tá?
eu vou te falar 2 fatores que eu acho que não compensa. Primeiro, você vai gastar muito mais tempo fazendo os furos um por um do que você investir em uma encardenadora para você de fato trabalhar com encardenação. Além disso, o acabamento não vai ser perfeito, porque não tem como você fazer todos os furos perfeitinhos com o furador à mão. Você consegue trabalhar sim e iniciar com o furador à mão? Sim, mas eu não recomendo. Se você realmente quer iniciar na encardenação, eu recomendo você a investir em uma encardenadora. Para início, né, eu recomendo ou a espiral ou a Airo, tá? Então vamos lá. A encardenadora é um equipamento essencial na hora de fazer trabalhos personalizados e convencionais de encadernação. Portanto, com essa máquina é possível produzir uma variedade de produtos, como diários, cadernos e diversos outros produtos. Esse equipamento é de fácil manuseio e qualquer pessoa com um treinamento básico consegue manuseá-los. Há vários tipos de encadernadoras no mercado. Contudo, os modelos mais simples são ótimas alternativas para quem está começando a trabalhar no ramo de encadernação, como a encadenadora de espiral e Airo, por exemplo. Entretanto, já os modelos mais avançados, profissionais ou semi-industriais indicados para produção em grande escala, como as encadenadoras elétricas. As encadenadoras elétricas, gente, são para quando você tem um fluxo muito grande de encadenadora. Então, não é algo para você que está iniciando agora. Encadenadoras elétricas são aquelas encadenadoras que elas já fazem praticamente quase tudo sozinha. E encadena várias. Você vai ter um fluxo de, por exemplo, 100, 200 agendas por dia. Então, você tem um fluxo muito grande. Ou 100, 200 agendas por semana. De início, esse não vai ser o seu fluxo. Então, você não tem necessidade de investir. Se Deus abençoar em nome do Senhor Jesus, eu espero que Ele te abençoe e você comece a ter o fluxo dessa forma, de vender 50, 100 agendas por semana, ou por dia, você pode sim investir em uma encadenadora elétrica. Mas quando você começar a iniciar a vender esse tanto, você vai ter dinheiro para investir em uma encadenadora elétrica. No momento, você precisa investir em algo que vai te dar retorno, que é uma encadenadora em espiral ou Airo. Agora, para escolher entre as duas, você vai precisar saber o quê? Primeiro, o quanto você pode investir para começar na encadernação e qual é o seu público-alvo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, a encadenadora Airo, que é a mais utilizada para trabalhar com encadernação hoje, é a de Airo, tá? Se você optar em trabalhar com a confecção de cadernos e agendas com Airo, por exemplo, a melhor opção é comprar uma encadenadora conjugada, equipamento 2 em 1. Faz os furos e fecha o Airo. O Airo, para encadernação, é um tipo de arame com um anel duplo que garante um acabamento mais sofisticado, moderno e com resistência às suas encadernações. Mais resistente às suas encadernações. Com o Airo é possível fazer agendas, planners, cadernos, bloquinhos de anotações, cardápios e muito mais. É possível encontrá-los em várias cores e nos passos 2x1 e 3x1. E a encadenadora em espiral, que é a encadenadora que eu uso, tá? E de início vai ser a que a gente vai trabalhar aqui no curso. A espiral é uma ótima opção para quem deseja começar a trabalhar com encadernação. Com esse material, você consegue confeccionar diversos tipos de encadernação, pois sua gramatura suporta de 25 a 450 folhas de 75. Sendo assim, você pode produzir materiais didáticos, agendas, planners. Para encadernações mais grossas, a quantidade de folhas é menor. Então, assim, a encadenadora espiral vai ser o início das nossas aulinhas, porque no momento é a única que eu tenho, foi a que eu optei ter. Por quê? Primeiro, eu queria algo que que eu pudesse trabalhar com encadernação, mas que fosse um investimento baixo. Porque eu não tinha muito dinheiro para investir agora em encadernação. Então, eu queria que fosse uma encadenadora que pudesse me proporcionar fazer todos os tipos de materiais, mas que fosse mais fácil de comprar e que fosse um retorno financeiro mais rápido.
que era o que eu estava buscando no momento. Se você tiver condições de investir em uma encadenadora de aero, invista em uma encadenadora de aero. Por mais que o nosso curso vai ser inicial de espiral, a gente vai sim, lá para o meio do ano, começar com um aero. Porque eu pretendo sim comprar a minha encadenadora de aero, tá? Para ter as duas opções. Até mesmo porque eu quero esse curso bem completo. Então, a gente vai trabalhar com uma espiral de início e depois aero, tá bom? Mas de início a gente vai trabalhar com a espiral. A espiral, ela é ótima para quem tem um baixo dinheiro para investir agora, no momento, e que quer um retorno financeiro rápido. Porque ela vai te dar, como você vai fazer um investimento baixo, o retorno financeiro vai ser muito rápido e aí você sim pode investir em uma encadenadora de aero, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar algumas diferenças e os valores para vocês agora. E aí você vai ver qual encadenador encaixa melhor no seu orçamento de momento. Essa caderneta de vacinação foi a que eu fiz, tá? E como vocês podem ver, o acabamento fica lindo, eu consigo entregar um trabalho muito bonito para o meu cliente, por mais que seja em espiral. A espiral mudou muito, antigamente era aqueles arames, né, que eram para cadernos, só no preto. Hoje você tem espiral na cor dourada, azul, rosa, verde, então você consegue fazer um acabamento mais bonito ainda, entregar para o seu cliente. Eu gosto muito do espiral branco, eu só uso branco. E além disso, além da espiral e da encadenadora ser mais barata, o retorno financeiro que você vai ter vai ser bem maior, tá bom? Por causa do investimento. A encadenadora perfuradora espiral, ela é em torno de uns R$ 600. Esta que eu estou mostrando para vocês aqui é da Excentrix, é a perfuradora que eu tenho e é a que eu recomendo. A Excentrix é uma marca muito boa que está no mercado já faz muito tempo e todas elas, dependendo da espiral e da aero, é a que mais é recomendada para quem quer iniciar na encadernação, tá? Por isso que eu recomendo muito ela e também é a minha encadenadora, então eu super recomendo. Você consegue fazer alterações de pinos para você fazer bloquinhos A5, A6, então você consegue trabalhar de vários tamanhos com ela, tá? Então é essa que eu recomendo. Então vamos lá. Então você pode investir de R$ 600, ela é em base esse valor, tá? Esse valor aí eu peguei no Mercado Livre. Então a encadenadora A4 da Excentrix está baseado a uns R$ 600. E tem a espiral que você vai precisar comprar. Para agendas, planners, cadernetas de vacinação, eu uso o espiral de 23 mm, que é milímetros, tá? De 150 folhas. Ele sai para mim, 60 peças, sai por R$ 65,34. Esse valor aí, eu peguei lá do Mercado Livre, tá? Então, sai mais ou menos R$ 1 cada espiral. Um espiral dá para fazer uma agenda e sobra um pedaço para você fazer, por exemplo, um bloquinho A6, tá? Então, você vai conseguir fazer uma agenda. Então, assim, eu uso para fazer uma agenda, um espiral, e ele sai para mim a R$ 1 praticamente, tá? Um e pouquinho, porque vem 60 peças e eu compro o pacote de R$ 65, tá? Então, assim, o investimento é muito baixo. Porque eu vou comprar uma encadenadora de uns R$ 600 e eu consigo fazer R$ 600 muito fácil em um mês vendendo agendas. Muito, muito fácil, tá bom? Eu vendo as minhas agendas aqui a R$ 50, tá? Eu comecei a vendendo por 40. Não, primeiro eu comecei a vendendo por 30, depois eu aumentei para 40 e esse ano eu atualizei novamente para R$ 50. As minhas cadernetas de vacinação também estão a R$ 50. Então, eu consigo, se eu vender, né, 10 agendas, eu já tenho o meu retorno da minha encadenadora. Então, assim, é um investimento baixo e um retorno financeiro muito rápido, tá bom? Então, eu vendendo 10 agendas, eu já cubro o valor que eu investi na encadenadora, tá bom? Agora, vamos para a encadenadora de aero, que aí é mais complicado, né? O valor dela é praticamente o triplo de uma encadenadora em espiral. E vamos falar sobre agora marcas. Eu recomendo ou a Excentrix ou a Soft.
São duas encadernadoras que são bem recomendadas, tá? Por quem trabalha com encadernação. São duas ótimas encadernadoras. E eu recomendo que você compre a encadenadora 2x1. Se você for comprar. Elas 3x1 e 2x1. E eu recomendo a 2x1. As encadenadoras, tanto a Soft como a Excentrix, estão baseadas entre R$ 1.200 a R$ 1.500, tá? A Soft é mais barata, tá? Do que a Excentrix. Então, vocês podem escolher qualquer uma das duas que vocês vão estar comprando ótimas encadenadoras. E as duas são conjugadas, tanto fura como ajuda a fazer o fechamento do airô, tá bom? Agora, vamos para o airô. O airô para encadernação, esse aí é um airô A5, 3x4, 2x1, para 150 folhas, igual o nosso espiral. Sai por 36 unidades, sai por R$ 61,90. Então, cada airô vai ser R$ 1,79, R$ 1,80. Então, cada airô vai ser R$ 1,80. Como vocês podem ver, o meu espiral sai por R$ 1,00. O meu airô sai por R$ 1,80. No airô não tem muita diferença de valores, a não ser que você quer um airô um airô dourado, né, que vai ser muito mais caro. Mas o airô branco, ele é super barato, tá? Como vocês podem ver aí, eu coloquei ele valor unitário, sai por R$ 1,79 cada airô. Então, em cada agenda você vai usar R$ 1,79. Não tem muita diferença entre o airô e o espiral. O espiral tem muita diferença no valor quando ele é para 100 folhas, 50 folhas. Ele é um preço muito, muito, muito abaixo, tá? Então, assim, mesmo com diferenças de valores, esse aí é 150 folhas, a diferença tem uma diferença, né? O espiral sempre vai ser mais barato do que o airô. E aí a encadenadora. Ah, Stephanie, eu quero uma encadenadora de airô porque eu acho mais bonito. Realmente, o acabamento é mais bonito, a agenda fica mais bonita, mas em espiral hoje não perde muito, tá? Eu tenho clientes, muitos clientes de encadenação que ficaram super satisfeitos com as minhas agendas, os meus planners, as minhas cadernetas de vacinação. Então, eu consigo fazer tudo que uma de airô faz, só que em espiral, tá bom? Mas aí você vai, primeira coisa que você precisa saber em questão de investir, é se realmente você quer trabalhar nesse ramo, se realmente vai dar certo para você. Segundo, você tem que ter em mente que quanto menor o investimento, maior o retorno financeiro. Então, se você tem um retorno financeiro mais rápido, com a encadernação em espiral, você acha que você vai ter um retorno mais rápido com a encadernação em espiral, você vai mais na frente poder investir em uma encadenadora airô, né? Mais na frente, com mais pedidos, quando você tiver muitos clientes. Então, você vai conseguir investir em um airô e você já vai ter os seus clientes, você já vai ter uma experiência. Lembrando que não é somente a encadenadora que você vai precisar. Então, você vai precisar de outros equipamentos e de outros materiais para investir. Talvez o seu investimento no airô vai ficar muito mais caro por causa da encadenadora, que é o triplo do valor de uma espiral, tá? Mas se você tiver condições de investir, recomendo sim você começar com um airô, tá bom? Então, vamos para a segunda coisa. Depois da encadenadora, vem a impressora. Por que eu coloquei a impressora em segundo lugar? Porque você pode sim fazer as suas impressões em uma gráfica, mas eu não recomendo. Eu recomendo sim você a investir em uma impressora. Porque você vai ter uma grande quantidade de impressões para serem feitas, da capa, miolo principalmente. Então, assim, se toda vez você precisar ir numa gráfica ou em uma lan house para imprimir, além do seu trabalho ficar mais caro, porque a impressão hoje não é barata, nem em gráfica e nem lan house não é barata, tá? Tá muito caro. Você vai ter um retorno menor, tá? Então, por isso que eu recomendo vocês a investirem sim em uma impressora de início. A impressora que eu recomendo de início é a Canon.
A minha é uma G3110, que é essa aqui, tá bom? De 742. Essa aqui eu peguei o valor dela lá no Mercado Livre, vocês encontram ela mais barata ou mais cara, dependendo da região de vocês ou da onde vocês estão buscando, tá? 220, tá? Pelo menos aqui na minha região é 220, então vocês escolhem qual volt que vocês vão comprar aí. Eu super recomendo, é uma impressora muito boa. A qualidade de impressão é muito boa. Ela só tem um fator que me incomoda bastante, que é a impressão no fotográfico preto. Na configuração de fotográfico preto, o preto não sai pretinho, sai um preto meio cinza. Mas para capa de agenda, por exemplo, se eu for fazer uma agenda na capa preta, eu consigo fazer a impressão na configuração padrão, que fica preto, 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 e consigo laminar. Como eu vou laminar, não vai sair, porque se eu fazer um preto no papel fotográfico, na configuração padrão, se eu passar o meu dedo, ele sai a tinta. Mas como eu vou laminar e essa capa vai ficar protegida, não vai ter esse perigo. Então, eu consigo sim fazer impressões nas cores pretas para capa de agenda, tá bom? Na Canon com muita facilidade. E no papel offset, que é para trabalhos com papelaria, você também consegue fazer o preto, porque você vai usar um papel fosco, então você vai usar a configuração padrão alta. E você vai ter um preto preto, tá bom? E também a impressora da Epson, que eu não posso deixar de falar, que é uma impressora maravilhosa. A qualidade do preto dela, tanto no fotográfico como no fosco, é incrível. Para mim, é uma das impressoras melhores para trabalhar com papelaria personalizada. Eu tenho uma L4150, muito, muito boa, tá? Mas para encardenação, eu prefiro a Canon, porque ela imprime o miolo muito mais rápido do que a Epson. A Epson, ela imprime bem devagarinho. Então, uma coisa que a Canon faz em 20 minutos, a Epson leva 40 minutos, entendeu? Então, assim, para miolo, para encardenação, eu prefiro a Canon. A Canon, existem vários tipos de Canon, tá, gente? Essas aí são as mais baratas no mercado que eu coloquei para vocês. Eu recomendo impressoras a jato de tinta, que são impressoras muito boas, que tem uma rentabilidade de produção de folhas muito grande, então você vai conseguir economizar bastante, porque elas imprimem muitas folhas em uma carga só. Além das tintas serem mais baratas, tá? Não é cartucho. Então, assim, eu recomendo impressoras de primeira mão jato de tinta e recomendo essas duas marcas, ou Canon ou Epson, tá bom? Referente a questão de CG3110, L3250 ou outras variações, vai depender do quanto você vai querer investir. Claro que existem uma Canon muito melhor, com a impressão muito boa, né? Mas que é mais cara. Essas aí eu coloquei para vocês que vocês podem comprar para início, que vai ser muito boa, tá bom? Então, referente à impressora, que seja jato de tinta, e eu recomendo essas duas marcas, tá bom? Vamos agora falar sobre computador. Ah, Stephanie, eu tenho um notebook aqui em casa. Ele não é muito bom, ele é antigo e tal, mas eu pretendo trocar, mas eu não tenho condições de trocar agora. Realmente, o computador é muito caro. Mas se você tiver um computador ou um notebook aí na sua casa, o que eu recomendo você a fazer? Eu recomendo você procurar um técnico, e esse técnico ele vai te dar algumas opções de você tornar o seu computador melhor. Por quê? Hoje existem vários meios, por exemplo, existem HD externo, existem memória externa, existem processador externo. Então, você consegue trocar as peças do seu computador e deixar um computador que é antigo, um computador muito bom. O meu computador, ele é um computador da Lenovo, é um notebook, tá? O meu notebook, ele é mais ou menos parecido com esse que vocês estão vendo aí, é da mesma marca, tá? Só algumas configurações que é diferente, mas ele é Core 5, tá? Ele tem 8 GB de memória, ele tem 16, a diferença é que o meu tem 16 GB de memória RAM, tá? E você pode tornar o seu computador um computador muito bom, igual o meu. Eu pretendo colocar um processador nele
um SSD de 250 GB para deixar ele mais rápido. Então, por mais que o meu computador seja um computador novo, que seja muito bom, como eu tenho muitos arquivos e muitos programas, eu tenho programas de edição de vídeo, o Silhouette, que não é, ele é um programa muito grande, né? Então ele precisa de um processador rápido para a gente trabalhar melhor nele. Então eu pretendo colocar um SSD de 250 GB. Ele é R$ 250 aqui na minha cidade para a pessoa já colocado. R$ 250 já colocado. Então, assim, eu posso pegar o meu notebook, o meu computador e transformar ele em um computador muito bom. Então, necessariamente, se você já tem um computador na sua casa ou um notebook, Stephanie, não tá dando para rodar o Silhouette, não tá dando, é lento, trava, eu vou comprar outro. Eu indico primeiro você a passar o seu notebook num técnico, falar, olha, eu queria mais memória, eu queria um HD e um SSD de 250 GB e eu queria mais memória, tá? E aí ele vai colocar uma memória externa e você vai gastar menos de R$ 1.000. E você vai ter um computador muito bom. Porque computadores bons hoje para você comprar é acima de R$ 2.000. Então, se você puder ter menos de menos de R$ 1.000, um computador muito bom que você já tem na sua casa, eu recomendo você a colocar. Deixar o seu computador melhor, tá bom? Eu coloquei duas marcas aí, dois computadores para vocês verem que você pode ter a opção de comprar um notebook ou um computador, um PC, né? Aí é da sua escolha. Qual você acha melhor? Eu acho melhor notebook, tá? Porque eu consigo carregar para qualquer lugar, eu consigo mover com mais facilidade. Eu acho o computador muito grande, o notebook ele ocupa menos espaço. Então, para mim, eu prefiro o notebook. Mas para você, talvez um notebook não seja legal e um computador sim. Então, você pode escolher entre o computador ou o notebook. O que o seu computador precisa ter na hora que você for comprar ou quando você for falar para o seu técnico? Olha, eu preciso disso. Você vai comprar um computador hoje que seja de 8 gerações ou superior, oitava geração ou superior a isso, tá? Que é já um Windows 10, um Windows 11, que seja um computador mais novo, tá bom? Segundo, quanto maior a memória RAM, mais rápido o desempenho. É recomendado ter pelo menos 8 GB de memória RAM. Então, se você for comprar um computador e for 4 GB de memória RAM, não recomendo. Tem que ser no mais do que 8 GB de memória RAM. Se for 16 GB, ótimo. Mas tem que ser 8 ou superior, tá? Principalmente para aguentar a quantidade de arquivos que a gente precisa. A gente tem muitos arquivos, de embalagens, arquivos de encadernação, né? Então, você vai ter miolos, fotos. Então, tudo isso você vai trabalhar dentro do seu computador. Então, quanto maior memória, melhor. E até mesmo para trabalhar com os programas de personalização, que é o Silhouette Studio, tá? Que a gente vai fazer as nossas capas, personalizações, tudo por ele. Então, realmente você vai precisar de um computador que tenha uma memória muito boa e que tenha um desempenho bom também, que seja rápido, para o Silhouette não travar. E por último, um HD de 1.000 GB ou um SSD de 250 GB, tá? Que é o que eu falei para vocês que eu tenho que colocar no meu computador, que é um SSD de 250 GB para que ele fique mais rápido. Então, assim, gente, são essas configurações que precisa ter um computador para que ele suporte tanto o programa do Silhouette, que é o que a gente vai usar aqui no nosso curso, quanto a questão dos arquivos. Além de tudo, né, gente? A gente trabalha com muito arquivo, a gente precisa de um computador rápido, algo que atenda a gente com mais facilidade. A gente precisa de abas, de aplicativos de imagem, WhatsApp. Então, para você trabalhar com o computador ele tem que ser bom, tá bom? Agora vamos voltar para a área de encadernação específica, tá? Computador e impressora é algo que realmente você precisa ter para começar na encadernação. E agora a gente vai falar sobre outros equipamentos que você realmente precisa ter. Plastificadora e laminadora, que é a mesma coisa de plastificadora, tá? A plastificadora é uma máquina de plastificar e laminar documentos, fotos e outros arquivos, deixando os mais profissional.
resistente e protegido. Sendo assim, essa técnica de acabamento é simples e pode ser feita tanto por uma plastificadora como uma termolaminadora, que insere uma camada de plástico polásio ou POPP sobre o produto. Portanto, ao fazer o processo de laminação com a plastificadora, use o protetor térmico, pois ele protege a plastificadora e diminui os riscos dos arquivos plastificados ser danificados. Então, vamos lá. Falamos sobre laminadora. A laminadora que eu indico é a da Mazzilli, porque é a que eu tenho, tá? Eu vou estar indicando produtos que eu tenho e que eu tenho conhecimento que são bons, tá? Então, a da Mazzilli é a que eu tenho. Ela é muito, muito boa, tá? É uma plastificadora refiladora de documentos formato A4, 5 em 1. Então, ela lamina, ela é laminadora, ela é refiladora, ela plastifica e ela corta e serrilha também. Esse serrilhar é que ela faz aqueles pontinhos de vinco, tá? Então, ela corta o papel, ela refila e ela serrilha para fazer aqueles pontinhos de vinco também, tá? Então, assim, é uma laminadora muito boa, eu super recomendo. E ela tá um valor muito bacana. Ela vem com esse itemzinho aqui, ó, de fazer as bordinhas. Quando a gente faz, por exemplo, marca-texto. Então, é super legal, tá? Isso aqui. Ela tá em torno de R$ 200, 215. Você encontra a laminadora da Mazzilli. É uma laminadora muito boa e se atente na hora de comprar se ela é 220 ou 210 volts. Compre a que seja específica para sua energia aí, tá bom? Outra coisa, que é o protetor térmico. Eu não falo dele nas outras páginas aqui, mas eu já vou falar dele. Então, você precisa comprar um protetor térmico de acordo com a sua plastificadora. Então, se a sua plastificadora ela é A4, compre um protetor térmico A4, tá? Você vai precisar dele. Eu não comprei, eu não uso, eu vou ensinar como que eu faço aqui as minhas laminações, tá? Mas eu indico vocês a comprarem um protetor térmico, até mesmo para garantir que a sua plastificadora tenha uma vida útil maior, tá? E também que não ocorra de você perder laminação, tá? Agora vamos falar sobre guilhotina. A guilhotina, existem duas guilhotinas muito boas no mercado e que são de preços totalmente diferentes, como a encardenadora. Existe a guilhotina facão e a guilhotina semi-industrial. Eu coloquei as duas aqui para vocês verem algumas diferenças e é qual eu recomendo para vocês que está iniciando agora. A que eu recomendo é a guilhotina facão, essa de R$ 78,99. Por quê? Para quem está iniciando, ela é super útil, tá bom? A guilhotina facão, a minha é da Papercut, tá? Deixei a marca aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Deixei a marca aqui para vocês verem qual é a marca da minha, mas quase todas são desse jeito aqui, gente. Só muda só a questão da marca aqui mesmo, tá? Essa guilhotina aqui, ela corta até 12 folhas de uma vez. A semi-industrial é uma guilhotina para quando, por exemplo, eu recomendo você investir nela mais na frente. Quando você já tiver um pedido grande de agendas. Porque ela corta 400 folhas de uma vez só. Então, assim, ela corta um miolo de agenda de uma vez. Isso é muito bom. Isso, além de ser mais prático, né? Vai deixar o seu trabalho mais rápido, vai deixar um acabamento mais profissional ainda. Porque vai deixar bem refiladinho. Não que a guilhotina facão não deixe isso, mas a guilhotina facão você vai cortar de 12 em 12 folhas, tá? Já uma industrial você já corta 400 folhas juntas. Ah, Steph, tem um dinheiro para investir. Investe em uma guilhotina semi-industrial. Mas de início eu não recomendo, por mais que você tenha dinheiro. Por quê? Porque a guilhotina facão vai fazer a mesma coisa, vai refilar, vai cortar da mesma forma. Você vai ter um acabamento profissional com a guilhotina facão. E de início, para quando a gente pega umas 10 agendas por semana, você consegue trabalhar com ela super fácil, porque o corte dela é bem certinho,
é rápido, tá? Vocês vão ver na produção quando eu estiver fazendo as agendas. O corte é super rápido, então não tem necessidade de uma guilhotina semi-industrial para quem está iniciando. A não ser, né, que você vai iniciar com uma produção de grande escala. Você vai ter uma encomenda de escola com 200 agendas para serem feitas de uma vez só, né? Então, assim, não recomendo uma semi-industrial. Por que eu coloquei ela aqui? Porque eu recomendo sim, a quando você começar a ganhar dinheiro com a encarnação, você tirar um dinheiro para investir em uma guilhotina semi-industrial, porque vai deixar o seu trabalho mais rápido, você vai ter mais encomendas, então isso vai facilitar a sua vida dentro do ateliê. Mas de início, uma guilhotina facão tamanho A4 dá super para você trabalhar e ela é super baratinha. Você encontra entre 80 a 90 reais aí no Mercado Livre, tá bom? Agora, vamos para alguns materiais e ferramentas que vocês vão precisar. De início aqui, eu coloquei a base de corte. Eu recomendo o tamanho 60 por 45, mas vocês precisam ver aí qual é o tamanho que vai dar certo no seu espaço. Qual é o tamanho da sua mesa? Você precisa primeiro medir a sua mesa para depois você comprar a base de corte. A base de corte é essencial. Por quê? Ah, Stephanie, posso usar outra coisa? Você pode usar uma tábua de vidro. Uma tábua de vidro para fazer. Só que é bem complicado você encontrar uma tábua de vidro grande, né, para você trabalhar. Porque se você usar na sua mesa, você vai danificar a sua mesa e também você vai danificar os materiais, como o estilete, com muita facilidade, tá? Então, assim, você vai precisar sim de uma base de corte. A base de corte é uma ferramenta de suporte de cortes, assim evita danificar a sua mesa. Ela é fácil de ser encontrada e de vários tamanhos e modelos disponíveis no mercado. Com toda certeza, uma delas cabe no seu espaço que você tem em casa. Então, primeiro, mede a sua mesa que você vai trabalhar, tá? Que você vai separar aí para trabalhar com inclinação. E aí sim você compra. Tem de vários tamanhos aí no mercado. A minha é 60 por 45 centímetros, muito boa, tá? Referente à marca, não existe essa variação de marca, gente. A maioria delas é quase tudo a mesma coisa, tá? Existem bases de corte no mercado muito boas, de nomes mesmo assim e tal, mas eu recomendo vocês comprarem uma de valor simbólico mesmo, tá? São muito resistentes. A minha eu comprei no Mercado Livre. Ela é muito boa, já tá comigo há mais de um ano e super resistente e ainda dá conta do recado, tá bom? Segundo, uma régua de alumínio. A régua de alumínio serve para medir, fazer traços e apoiar no corte de uma peça. É um equipamento leve e resistente a quedas. Além disso, é fácil de ser transportado. Eu peguei esse kit aí lá no Mercado Livre, que vem já a base de corte 60 por 45, mais uma régua de mental de 60 centímetros. Eu recomendo que vocês comprem uma régua de 30 centímetros, tá? Não uma de 60 centímetros, porque a de 60 centímetros é mais quando você vai fazer trabalhos com papéis maiores. Como a gente vai usar papéis só A4, você não tem necessidade de comprar uma de 60 centímetros, tá? Esse kit aí lá no Mercado Livre estava R$ 79,00. A base de corte é mais ou menos esse valor. Você vai encontrar de 40 a 80 reais, dependendo do tamanho que você quer, tá? Então, lá tem vários tamanhos. Eu recomendo que você compre acima de 30 centímetros a sua base de corte, porque ela precisa ser maior do que a folha 4, tá bom? Então, acima de 30 centímetros, vocês podem comprar a base de corte de vocês, tá bom? Que sejam maior que uma folha 4, ok? Então, ela tá em torno a 80 reais. Então, a base de corte com a régua sai mais ou menos 80 reais, tá bom? Outra coisa que vocês vão precisar também é o estilete. O estilete, eu já recomendo vocês comprarem um estilete mais profissional, tá? Porque vocês vão ter trabalhos que vão ser fáceis, que é só uma folha para cortar, ou então trabalhos que são com corte mais preciso, como uma caderneta de vacinação que você vai fazer uma reforma. Você vai precisar refilar o miolo dela e você vai ter que usar o estilete. Então, é bom que seja um estilete bom. O meu estilete é o estilete da Tramontina, ele é muito bom. Eu comprei uma ferragista aqui na minha cidade e ele foi R$ 20, é muito barato. E eu recomendo também vocês comprarem para vocês comprarem no Mercado Livre, vende somente a parte de corte.
tá, gente? Então, eu já recomendo vocês a comprarem, porque aí vocês só vão trocando, tá? A lâmina, tá? No Mercado Livre vende só a lâmina, então vocês podem comprar e ir trocando somente a lâmina quando eles já perderem todas as suas fases de amolar, tá? Que o estilete a gente pode amolar, né, ele. Então, quando ele perder, acabar o estilete, a gente consegue trocar somente a lâmina e você vai continuar usando o seu estilete profissional. O estilete é uma ferramenta com finalidade de fazer cortes, usando também na confecção de muitos produtos de encadernação. Ao usá-lo, redobre os cuidados, segure firme na hora de realizar o corte, aliás, ou feche assim que terminar de usar e não deixe perto das crianças. Dessa maneira, você diminui os riscos de acidentes durante o uso. A régua de metal é super eficiente por causa do estilete. Régua de plástico não serve, porque a régua de plástico, conforme você vai usando ela, ela vai acabando danificando as bordinhas, tá? Porque o estilete vai passando e, como é de plástico, o estilete rasga aquilo ali. Então, eu recomendo que seja uma de aço para não ter isso e você fazer um acabamento retinho nas suas agendas, tá bom? Então, esse aí lá no Mercado Livre, que é um estilete profissional, anatômico, reforçado e com trava, que é essencial que tenha trava, ele tá R$12,94 lá no Mercado Livre, tá bom? Agora vamos pro kit de gabaritos. Esse kit de gabaritos, eu recomendo vocês comprarem assim de kit, tá? Não separado, porque fica muito mais barato comprando o kit, tá? O kit vai te ajudar a deixar o seu trabalho mais profissional e ajudar a facilitar na hora de fazer a finalização das capas. Então, assim, eu super indico vocês a comprarem o kit de gabarito, porque vai ajudar bastante, principalmente para quem está iniciando, tá? Esse kit de gabarito que eu estou mostrando para vocês, ele tá R$ 57,81 e vem com todos esses itens que vocês estão vendo aí. Ele já vem com uma régua de 30 centímetros, ele vem com as réguas fio de cabelo, os gabaritos em palito, os gabaritos em T, gabaritos de esquadros, agulhão, cabo de madeira, dobradeira, mais a vincadora e a espátula de silicone. A espátula de silicone, você vai precisar, tá? Dela, então é um item essencial. A dobradeira e a vincadora também vai te ajudar a deixar o trabalho mais profissional na hora da finalização das capas, tá? O agulhão, ele é muito bom para quando a gente vai colocar o ilhós, tá? Então, ele te ajuda nessa parte do ilhós. Os gabaritos em T te ajuda quando a gente vai fazer, por exemplo, vai fazer o esquadro de colocar as capas de por exemplo, a gente vai fazer uma agenda, mas que não seja em espiral, de cartonagem, tá? Que é com cola, não precisa de airô, a gente vai ter essas aulas, então você vai precisar de um gabarito desse, tá? Para criar bloquinhos, que não vai airô e nem espiral, que é de cartonagem. Então, você vai precisar desses gabaritos para estar fazendo isso, tá bom? As réguas fio de cabelo também, para a gente estar fazendo o acabamento nas capas. Então, você vai precisar dessas ferramentas e eu já indico vocês a comprarem o kit. Tem muitas pessoas que falam sobre o kit de MDF, que não é bom, que ele estraga muito rápido. O meu já tem 8 meses que eu tô com o meu kit de MDF, super gosto, não estragou nenhuma peça. Uso sempre nas agendas. Vou mostrar para vocês como usar todos eles, né? Para que serve todos eles. Então, eu super recomendo vocês a comprarem esses kits. E já recomendo vocês a comprarem kits assim, completos, tá? Se vocês colocarem lá kit de gabaritos de cartonagem lá no Mercado Livre, já vai aparecer várias opções de kits como esse aí que eu tô mostrando pra vocês. Então, esse kit aí, ele é super bacana, porque já vem a régua, já vem tudo que você vai precisar da encadernação. Tá? Tem kits lá que já vem com a base de corte. Então, optem por comprar já o kit, porque já vem tudo, vai chegar tudo de uma vez e também sai mais barato, tá bom? Agora, vamos falar sobre papéis. Terminamos a parte de equipamentos, tá, gente? Equipamentos e materiais. Materiais para encadernação é somente isso: a base de corte, régua, estilete e o kit de gabarito. Isso são os materiais que você vai precisar para trabalhar com a encadernação.
Os equipamentos é impressora, computador, laminadora, plastificador, a laminadora, né? A encadeiradora e a guilhotina. São esses equipamentos. E agora a gente vai falar sobre papéis, tá? Então vamos lá. Por fim, invista em alguns papéis como papel para cartonagem, papelão, papéis fotográficos para capa, miolo de agenda, insumos necessários para quem está começando a empreender no mercado de encadernação. Com estes materiais é possível produzir vários trabalhos personalizados. Vamos lá, primeiro, para capa, qual é o papel que você vai utilizar? Papel fotográfico 180 A4 gloss adesivo. Então, é papel fotográfico gloss adesivo de 180, tá? Esse é o papel que você vai usar para fazer as capas das suas agendas. Referente à marca, você pode escolher a marca que você quiser, comprar onde você quiser. Eu recomendo você comprar pacotes acima de 100 folhas, tá? Porque em cada agenda você usa 2 folhas, tá? Então, por exemplo, se eu comprar um pacote de 50 folhas, eu vou conseguir fazer 25 agendas a 5, tá? Então, eu recomendo vocês a comprarem acima de 50 folhas, além do pacote das folhas ficarem mais baratas, você não vai precisar ficar repondo papel sempre, tá? Então, eu recomendo vocês a comprarem acima de 100 folhas. Esse aí eu peguei lá no Mercado Livre para vocês terem uma noção de valores. Esse pacote aí de 50 folhas fica R$ 20,70, tá? Sai a R$ 20,70 cada folha. Então, cada folha sai 41 centavos. Como eu vou usar 2 folhas para fazer uma agenda, a capa da minha agenda do papel, eu vou estar usando 80 centavos mais ou menos, tá? Então, eu vou estar usando 80 centavos de folha para capa de papel fotográfico, tá bom? De miolo, é o papel sulfite A4 Chamex ou outra marca, né? É um papel sulfite A4 que seja de gramatura de 75 ou 90. Por que 75 ou 90? De 90, ele é bom porque não fica aparecendo, como a gente faz impressão frente e verso, não fica aparecendo a página, não fica aparecendo o reflexo da outra página. Então, é bacana que seja de 90, mas você também consegue usar o de 75, tá? Aqui no meu ateliê eu uso mais 75 do que 90, mas eu recomendo mais o de 90 por causa dessa questão, tá? Mas vocês podem comprar qualquer um dos dois, 75 ou de gramatura de 90, tá bom? Esse valor aí eu peguei lá no Mercado Livre, tá saindo R$ 22,00 cada pacote, tá? E a minha folha sai por 4 centavos, tá bom? Sai a 4 centavos cada folha. E esse pacote aí vem 500 folhas. É o pacote que eu recomendo você a comprar. O sulfite, você pode comprar uns 3, 4, ou então a caixa logo de chametes, porque usa muito, gente, usa muito. O miolo é muitas folhas. Se você for fazer um miolo de agenda que seja um dia por página, você vai usar uns 150 folhas. Então, assim, acaba muito rápido as folhas sulfite. Então, eu já recomendo vocês já comprarem de grande quantidade, tá bom? Então, aí sai R$ 22,00 cada pacote. Esse valor é do pacote de 75, tá? Da gramatura de 75. O de 90 já é um pouquinho mais caro, tá? Então, sai por 4 centavos cada folha, tá? E a minha contracapa é o papel offset adesivo fosco, para fazer as capas, as contracapas. A contracapa é o que vai fazer o acabamento na parte de trás da minha capa, tá? Agora, eu não uso mais o papel offset adesivo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas contracapas, porque eu acho o papel offset, não é que ele é caro, mas é muito difícil de encontrar aqui na minha cidade. E acaba muito rápido, gente. Eu comprei um pacote de 100 folhas e acabou muito rápido e eu só consigo encontrar ele pela internet, tá?
Então, eu optei por fazer outras coisas e agora eu uso o sulfite mesmo. Eu uso o sulfite normal que eu uso pro miolo para fazer a minha contracapa e eu vou ensinar para vocês. Mas se vocês quiserem comprar o papel para contracapa, é o offset adesivo fosco. Aí eu coloquei ele, o pacote sai a R$60 e vem 100 folhas, tá? Então, cada folha sai por 60 centavos. Uma folha dá para me fazer uma agenda, porque ela é cortada no meio, tá? Porque é A5, então é uma folha cortada no meio para fazer o A5 e fazer o acabamento. Então, cada folha eu uso 60 centavos, tá bom? Para fazer a contracapa. Então, vocês podem ver que em questão de papel, o custo é muito baixo, né? Então, por isso que o meu retorno financeiro de encadernação é muito grande. Agora, vamos para o papel Paraná ou roller. Papel Paraná, roller, tudo é a mesma coisa, tá, gente? Não tem muita diferença entre os papéis, não, tá? Eu recomendo vocês a comprarem, se vocês forem trabalhar agora, no momento, só com agendas A5, A6, bloquinho A6, eu recomendo vocês comprarem o papel Paraná roller de 1,7, tá, mm, ou 1,9, tá? Uma dessas especificações, porque abaixo disso o papel é muito mole e aí a minha capa vai ficar muito mole e não vai ficar um acabamento legal. Então é acima de 1,7 e no tamanho 21,5 por 15,5 centímetros. Por quê? Porque o meu miolo ele tem 21 por 15. Então, vai ficar meio centímetros maior a minha capa. E esse é o tamanho ideal para uma agenda A5. O tamanho da minha capa, tá? É 21,5 por 15,5. Porque aí fica certinho para vocês fazerem uma agenda A5. Aí, nesse tamanho, vem 40 unidades a cada folha, tá? Cada folha no tamanho 21 por 5 por 15,5 centímetros. Sai a R$ 44,90 o pacote, esse valor lá do Mercado Livre, tá? Então, em cada papel Paraná, eu vou pagar R$ 1,12, tá? Para fazer a capa, eu vou precisar de 2, porque é a capa da frente e a capa de trás, né? Então, eu vou estar usando 2,24 para fazer uma agenda, tá? Para fazer uma agenda, eu vou estar usando 2,24, porque eu vou estar usando 2 folhas. De início, eu comprei o tamanho A4, porque eu queria fazer cadernos. Então, se o seu intuito é fazer agendas maiores, ou cadernos, tudo isso, vocês podem comprar algumas quantidades de folha A4, mas para agenda A5 eu recomendo você comprar 21 por 5 por 15 por 5, nessa medida que é esse aqui, tá bom? Se você for comprar, aí também recomendo você comprar algumas placas no tamanho A4, para caso você for fazer caderno ou outras coisas. O A4 dá para fazer as agendas? Dá. Mas o miolo fica do tamanho da capa. Porque o A4, a medida dele fica 21 por 14,9, tá? E o meu miolo é praticamente nessas medidas. Então, o meu miolo vai ficar do tamanho da capa. Então, não vai ficar sobrando aquele espacinho, né? Que dá um acabamento mais bonito na capa. Então, sempre é bom pelo menos meio centímetros sobrar de diferença do miolo. Então, por isso que eu recomendo essas medidas. O A4 já não dá para sobrar, tá? Ele vai ficar do tamanho do miolo certinho, tá? Então, a sua agenda, o miolo e a capa vai ter a mesma medida. Por isso, eu não recomendo comprar o tamanho A4. Mas, se você for comprar o tamanho A4, você pode comprar ele de 1,9, tá? Esse aí é 184, vem 100 placas e fica 1,85. Se eu for fazer a minha agenda com o tamanho A4, sai mais barato do que se eu for fazer com o tamanho de 21,5 por 15,5, porque aí sai 1,85 cada placa e uma placa eu consigo fazer uma agenda, porque eu vou cortar ela no meio e vai dar a capa e a capa de trás da minha agenda, sai por 1,85. Mas é melhor o de 21,5 por 15,5.
E nesse tamanho eu consigo fazer agendas A6, bloquinhos A6, também com essa medida aqui, porque aí eu vou cortar esse papel no meio e vai se tornar A6, tá bom? Aqui, nesse aqui, eu consigo fazer duas agendas A6. Aqui eu consigo fazer uma só, tá? Por mais que aqui tenha um retorno maior, o acabamento com essa medida aqui fica melhor do que com essa medida aqui, tá? Então, por isso que eu recomendo o papel Paraná no tamanho 1,7 ou 1,9, de 21,5 a 15,5 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Agora vem o BOPP. Stephanie, o que é BOPP? BOPP é o plástico, é como se fosse um plástico para fazer a laminação. Toda capa de agenda, planner, qualquer outra coisa precisa fazer a laminação. Por isso, a gente usa a laminadora. A laminação é como se fosse um plástico protetor que a gente usa acima da nossa capa para proteger a nossa capa. Se pingar água, não vai danificar a capa, vai ficar mais resistente, não vai danificar com o tempo, não vai danificar a cor da agenda. Então, assim, esse BOPP vai proteger a nossa capa. E em todas as agendas você precisa usar o BOPP, tá bom? A gente tem vários BOPPs diferentes no mercado. A gente tem o BOPP de brilho, o BOPP fosco e o BOPP holográfico, que são os mais conhecidos e que a gente mais compra para fazer a laminação das nossas agendas. Eu recomendo vocês a comprarem os BOPP fosco e de brilho de 100 metros. Eu coloquei aqui para vocês verem, ó, esse BOPP aqui de 100 metros, no tamanho A4, ele sai por R$39,00. E eu consigo, em 100 metros, eu vou conseguir fazer 400 capas. Como eu preciso de 2 capas para fazer uma agenda, eu vou conseguir fazer 200 agendas comprando esse BOPP. Então, para vocês verem, sai muito barato, né? Em cada agenda, fazendo a laminação no brilho, sai a 20 centavos. Sai a 20 centavos a minha capa, a minha laminação nas 2 capas, né? Então, sai muito barato. O BOPP fosco também o valor é mais ou menos parecido, né? Ele é um pouquinho mais barato, mas também você vai conseguir fazer 400 capas. Então, eu coloquei aqui especificando aqui para vocês verem, ó, dá 400 capas, 200 agendas, né? Porque como a gente usa 2 capas em cada agenda, então eu tenho, ele sai para mim de 10 centavos, né? Porque é em torno dos R$40. Sai por mim por 10 centavos, então se eu uso 2 capas, sai 20 centavos cada capa de laminação. Muito barato, gente. Às vezes as pessoas acham que é caro, não é, tá? E nós temos também o BOPP holográfico, que é o que mais sai, porque ele é muito mais bonito, principalmente para caderneta de vacina. Quando vocês forem fazer caderneta de vacina, é legal fazer o BOPP no holográfico. Mas eu recomendo vocês a comprarem o holográfico de início de 10 metros. Por quê? Alguns holográficos, a questão de marca, qualidade, não são muito boas. Então, às vezes, você compra um de 100 metros, que vai dar para você fazer 200 agendas, mas aí você não vai gostar da qualidade dele. Então, eu recomendo vocês a comprarem de 10 metros, aí vocês compram... Tem várias opções, tem de confete, coração, caquinhos. Recomendo vocês comprarem de confete e caquinhos, tá? De início. Ou vocês podem comprar outros de coração para menina, estrelinha. Mas o confete caquinho é muito bom porque vai dar para você usar tanto em cadernetas ou agendas de homem como de mulher, tá? Então eu super recomendo vocês a começarem com essas duas opções. 10 metros de BOPP holográfico é R$25,00 cada, né? Cada bobina de 10 metros. Você consegue fazer 40 capas e consegue fazer 20 agendas. Sai 65 centavos cada capa. Então, sai a R$1,30 a minha capa no papel holográfico. Diferente da laminação a brilho, né? Que sai 20 centavos a minha agenda. Aqui sai R$1,30. Mas também é um preço simbólico, tá, gente? É um preço muito simbólico. Então, assim, em questão de gastos, é baixo, tá? Então, para me fazer uma agenda no holográfico, sai R$1,30, R$1,30, né? Então, sai muito barato, não fica caro, tá bom?
Então, eu super recomendo você a comprar o brilho e o fosco. O fosco você também não precisa comprar ele de muitos metros. Eu prefiro a laminação a brilho, mas tem gente que prefere a laminação a fosco. Então, se você for comprar o fosco, você pode comprar menos, pode comprar 10 metros para você ver como que fica. Ou então até mesmo a laminação a brilho. Você pode comprar 10 metros de início, 10 metros de fosco, 10 metros de holográfico. Compra primeiro, vê como que vai ser a laminação, o que você vai achar e depois dê preferência por comprar o de 100 metros no que você mais gostou, tá bom? Então, em referência ao BOPP, é isso, gente. Aqui eu coloquei os valores que estão lá no Mercado Livre, tá? Vocês podem comprar a bobina de A4, de 22 centímetros. E questão dos metros, pode comprar de 10 metros ou de 100 metros, tá bom? E agora, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre acabamentos das agendas. O que é acabamentos? Acabamentos é quando você vai colocar um elástico, por exemplo, em cadernetas de vacinação. Muitas mamães gostam que tenha um elástico. Para fazer aquele acabamento no elástico, você vai precisar primeiro. O alicate, gente, é o aplicador de ilhós. Esse alicate tem várias opções, tá? Tem alicates que é um valor mais barato, tem outros que é mais caro. Eu indico de início vocês a comprarem esse alicate, é o que eu uso. Ele é muito bom porque ele perfura e aplica o ilhós. E ele tem um preço muito bacana. Esse aí lá no Mercado Livre ele é R$ 78 e vem já com ilhós, vem 600 ilhós de cores variadas, tá? Então é muito bacana porque você já vai comprar o alicate e já vai vir ilhós, tá? Então você já vai estar economizando nos ilhós, tá? E vem cores variadas, então isso é bem bacana que você vai poder usar de diversas cores, né? E vem as cores que são mais usadas, que é o dourado, o azul, o rosa e o branco, que é o que mais sai, tá? Então, assim, eu super indico vocês a comprarem desse alicate aí, tá? Ele é em base de R$ 78 a 80, R$ 90 no máximo, vocês encontram ele lá no Mercado Livre. Segundo é os elásticos, né? Os elásticos, gente, tem que ser os de 7 milímetros, tá? Que são os mais específicos. Então, tem eles com brilho, tem eles de cores pastéis, tem eles de cores variadas. E vocês podem estar comprando de 10 metros. Cada 10 metros eu encontrei lá no Mercado Livre por R$ 16. Tá? 10 metros dá para fazer mais ou menos umas 20 a 30 agendas, tá? Porque a gente usa uns 30 centímetros, menos de 30 centímetros em cada agenda, tá? Então vai ser em torno a isso aí que vocês vão usar. Então, super compensa, tá? Não tá um valor muito caro, mas vocês encontram mais barato. Lá na Shopee vocês encontram bem baratinhos, tá? Então, eu recomendo comprar o elástico lá pela Shopee, que é mais barato. Mas se vocês querem que venha mais rápido, no Mercado Livre vem mais rápido, tá? Tem várias opções. Eu não aconselho vocês a comprar em várias quantidades, tá? Comprem cores que realmente vai sair. Eu indico vocês a comprarem o rosa bebê, o azul bebê e o branco, tá? Que é o que mais vai sair. Essas 3 cores são as que mais saem. E depois, né, você vai comprando outras cores quando for entrando dinheiro. De início, você pode comprar ou só a cor branca, que dá para tudo, ou você pode comprar e investir no branco, no azul bebê e no rosa bebê, que são para cadernetas de vacinação, né, que sai mais azul e rosa. E quando, por exemplo, for um tema verde ou de outra cor, você pode usar o branco sem problema. E o finalizador, que é esses apliques, que eles têm esses 2 furinhos aí, que são para colocar no elástico, tá? Finalizador para laço, se vocês colocarem lá, vão aparecer várias opções. E não é caro, gente. Esse aí com 50 unidades faz 26 e 24. Eu também recomendo vocês a comprarem lá pela Shopee, que é muito baratinho, tá? Os meus eu comprei lá. E tem várias cores, tem de vários jeitos, né? Eles são
tem dourado, tem de cores, tem com as letrinhas, né? Com as iniciais. E aí vocês podem, eu não indico comprarem de inicial agora, tá? Porque aí vai muito com o que vai sair. Então eu recomendo vocês a comprarem mais assim de bichinhos. Tem só de coração, tem só de estrelinha, tem variados, igual esses aí são variados. Então eu digo vocês a comprar. Então esse aí é R$ 26 lá no Mercado Livre, vem 50 unidades. Lá pela Shopee é mais barato. Então, para fazer a finalização das agendas com elástico, você vai precisar desses itens aí: o alicate aplicador de ilhós, o elástico e também para dar um charme a mais na sua agenda, na sua caderneta de vacinação, esses pingentinhos que é para colocar, que fica muito bonitinho, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Nossa primeira aula de encardenação. A nossa próxima aulinha eu vou mostrar para vocês os brindes, né, que são arquivos já prontos de encardenação, de agendas, planners, cadernetas de vacinação e vários outros itens que eu vou estar disponibilizando para vocês o link aqui para vocês estarem baixando esses arquivos para vocês já começarem a fazer as agendas e planners de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, espero ter ajudado a tirar muitas dúvidas. Materiais essenciais são todos esses. Tudo que eu passei aqui para vocês podem comprar, que realmente vocês vão estar usando nesse curso. Não tem necessidade de comprar um monte de papel, um monte de materiais, um monte de coisa que eu não falei aqui, porque realmente tudo que tá aqui é o que a gente vai estar usando nesse curso. Se tiver algum item, alguma coisinha assim, é pouca coisa. Tudo que eu comprei para encardenação foi esses itens que eu mostrei para vocês. Consigo fazer tudo, né, de encardenação com esses itens. Tenho certeza que vocês também vão fazer, tá? Não precisa ir comprando um monte de coisas aleatórias para só gastar dinheiro à toa, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e tirado todas as dúvidas de vocês referente às listas de materiais. E até a nossa próxima aula aqui no nosso curso de encardenação e papelaria.